Olá visionária, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um episódio da série Viva com Leveza, liberte-se do estresse, da ansiedade e da insegurança. E vamos lá para mais um episódio. E se você já está assistindo esses episódios e gostando, não esqueça de deixar um like nesse vídeo aqui e compartilhar também com outras pessoas para que elas também possam viver uma vida com mais leveza e ter todos esses aprendizados aqui que a gente está tendo nesse livro. E vamos lá, no episódio agora chama O Maior Medo de Todos. Observando a mim mesma e fazendo uma retrospectiva do meu caminho no autoconhecimento e espiritualidade, que começou firme e forte em 2008, olhei como trabalhei, enfrentei e hoje lido com o maior de todos os medos que já tive, o medo de ficar completamente sem dinheiro na miséria. Todas as vezes que me pergunto a alguém da plateia nas minhas palestras qual é o seu maior medo, as respostas que eu mais ouço são: medo da morte, medo de ficar doente e depender de terceiros, medo de que algo muito grave aconteça com os meus filhos. Em resumo, o maior medo de todos acaba sendo o medo da morte, seja de morrer ou perder alguém que amamos. Dizem que quem vive com medo da morte vive pela metade. Eu arrisco dizer que quem vive com qualquer medo praticamente não vive. Você pode estar se perguntando, mas como vou viver sem medo disso ou daquilo? Vamos por partes, ok? Pessoas que têm muito medo, seja lá do que for, vivem o tempo todo assustadas e inconscientemente conectadas com tudo o que possa envolver possibilidades desse medo se concretizar. Sentir e pensar no medo o tempo todo acaba fazendo com que a vibração nele seja tão forte que realmente torna-se possível atraí-lo para a sua vida. A mãe de uma amiga, por exemplo, vivia com medo de pisar em um escorpião dentro de casa. Afinal, morava num lugar onde escorpiões eram habitantes assíduos. Perdi as contas de quantas vezes a ouvi dizendo: eu morro de medo de andar descalça e pisar em um. Um dia ela pisou. Levantou a cama para ir ao banheiro, saiu andando descalça e pisou. Detalhe engraçado, ela matou o escorpião e o coitado nem teve como reagir. Ela não foi picada. Talvez porque o medo fosse justamente o de pisar e não o da picada. O fato é, por menos que você queira que algo aconteça, se o medo é grande, acabamos só pensando nele. Isso não é só um martírio, tendo em vista que ninguém merece conviver com esse medo assim. Como pode mantê-lo conectado a ele, atraindo situações para você lidar com ele? O meu maior medo era o de ficar sem dinheiro. Fui educada para ser autossuficiente financeiramente. Aos 23 anos eu já morava sozinha e me sustentava bem. Porém, alguns anos depois, tudo caiu por terra. Me endividei, fiquei desempregada, sem carro, casa, uma coisa foi puxando a outra e vivi numa fase bem caótica, muito difícil. Meu maior medo havia se realizado. Foi assustador num primeiro momento. Desesperador, para falar a verdade. Eu não me recordo de outra passagem da minha vida em que eu tinha vivido tão preocupada e exausta por conta desse medo estar se concretizando. Eu não queria acreditar e ao mesmo tempo pensava, sabia que uma hora isso ia acontecer. O que atesta que de tanto vibrar nesse medo, possivelmente ele ia dar as caras. Então pare agora e reflita. Qual é o seu maior medo? Perceba que ele pode paralisá-lo e impedi-lo de fluir e viver com leveza. Como lidar com ele? Primeiro, pare de pensar nele. 2. Foque em situações opostas às que ele está envolvido. 3.
Não repita que não consegue fazer nenhuma das alternativas acima. Mas e se ele se realizar como aconteceu comigo, por exemplo? Passados alguns anos da minha tão temida falência, já bem centrada no meu desenvolvimento pessoal, foi possível compreender que o que desencadeou esse medo em mim estava na história da minha infância. Este é um ponto fundamental para que você transformar a sua forma de ver esse medo que sente aí dentro de você, a origem dele. Sou filha única e aos 8 anos fui morar em outra cidade, com os tios que tinham uma vida confortável financeiramente, porque meu pai tinha perdido o emprego que tinha há quase 30 anos. E foi demitido do dia para a noite e sem receber absolutamente nenhum tostão. A empresa declarou falência e assim ficamos sem qualquer entrada financeira, já que minha mãe era a dona de casa. A melhor alternativa foi garantir o meu futuro com a ajuda dos meus tios. Eu me lembro que ver meu pai chegar em casa durante algumas noites e conversar com minha mãe sobre o medo que ele e os colegas de trabalho estavam vivendo, eu não entendia bem do que se tratava, mas lembro nitidamente dos seus olhos cheios de medo. Ser demitido acabou sendo inevitável. Eu fui para a casa dos meus tios e tive uma educação privilegiada. Sou muito grata pelos meus pais e aos meus tios por isso. Mas na mente da minha criança ficou registrado que por falta de dinheiro perdi meus pais. Perdi o maior amor que eu tinha e assim o contrato afetivo mais importante que pude ter. Esse registro explicou por que eu tinha tanto medo de não conseguir honrar meus compromissos financeiros. Porque ficar sem dinheiro para mim era a coisa mais devastadora que poderia acontecer. O meu maior medo. Eu relacionava ter dinheiro com ter amor e afeto. Ficar sem dinheiro significava perder essas duas coisas tão vitais para a minha criança. Como compreendi e acessei esse registro? Da mesma forma que você, exausto de conviver com esses seus medos, pode fazer. Com ajuda profissional, aberto a se conhecer e reconhecer, e certo de que você pode olhar para isso e de frente e passar. Sabe o que mais eu descobri quando o meu medo de ficar sem dinheiro virou realidade? Que ele era muito menor do que o monstro que eu alimentava na minha cabeça e que não aconteceria nem metade de todas as tragédias que eu tinha certeza que viriam junto com essa situação. Ou seja, realmente, quando precisamos enfrentar o medo, ele fica bem pequenininho diante da nossa força e coragem. Descobri que tinha muitos amigos incríveis que inesperadamente me ajudaram. Não me faltou nada de essencial. Minha tia me criou, me acolheu de novo com o maior amor. E eu pude chorar de alívio e gratidão com tudo isso. Existem apenas duas grandes energias que nos regem nessa experiência de viver: a do medo e a do amor. Quando não estamos vibrando no amor, o medo se aproxima e ele é o único mecanismo que inconscientemente temos para nos impedir de sermos livres, de darmos os passos que precisamos para nossas realizações, o que nos paralisa diante da felicidade. Você deve estar muito atento a isso, pois onde o medo impera, há de ser rever, porque o amor não está impedido de fluir e é preciso restituir seu poder. Onde foi que se abriu um espaço por onde o amor saiu?
e o medo entrou. Todo medo sempre tem uma história de trás dele que mostra onde ele começou. Investigar essa história é tirar o véu que o impede de enxergar que ele infundado, incabível, um sabotador que fica determinando a sua realidade com base nele. Até o medo da morte tem uma explicação. Sua forma de ver a morte, as crenças que você tem a respeito dela e a forma como a cultura na qual vivemos a prega explica muito sobre isso. Seja lá qual for o maior medo de todos que o ronda agora, você é capaz de se desconectar dele, focar em situações opostas às que ele envolve e com ajuda profissional, terapêutica ou a que sentir será mais adequada para você. Compreender a origem para viver o amor, a paz e por inteiro. Você merece. E se você já... Obrigada por ouvir, obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e compartilhe com outras pessoas que você enxerga que tem algum desses medos também, para que ela possa viver uma vida mais leve, mais em paz e com menos medo, tá bom? Um grande beijo. Te vejo no próximo episódio e até lá. Tchau!